se eu te dissesse que uma simples faxineira salvou um milionário de perder tudo? Que uma esmeralda falsa quase destruiu um império? Fique até o final, porque essa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão de Fernando Almeida era tudo o que 35 anos de trabalho árduo podiam comprar. Localizada no bairro mais nobre da cidade, a propriedade de 3 andares tinha jardins que pareciam saídos de revistas europeias, uma piscina que refletia o céu como um espelho perfeito, e janelas imensas que deixavam a luz do sol invadir cada cômodo com generosidade. Fernando havia construído aquele império tijolo por tijolo, literalmente. Seu negócio de construção civil transformara skylines inteiros, e sua reputação era tão sólida quanto o concreto que suas empresas fabricavam. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto revisava contratos em seu escritório no 2º andar, Fernando não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. O escritório era seu santuário pessoal, decorado com madeira nobre, estantes repletas de livros sobre arquitetura e negócios, e uma mesa imponente onde havia fechado alguns dos acordos mais lucrativos de sua carreira. A luz entrava pelas enormes janelas, criando um ambiente ao mesmo tempo poderoso e acolhedor. A campainha tocou às 10 horas da manhã, em ponto. Fernando ergueu os olhos dos papéis, surpreso. Não esperava visitas. Pelo interfone, reconheceu imediatamente a voz animada de Gustavo Mendes, seu sócio há mais de 10 anos. Gustavo sempre fora o lado mais extrovertido da parceria, o homem que fechava negócios com apertos de mão firmes e sorrisos convincentes, enquanto Fernando cuidava da parte técnica e estratégica. Juntos haviam construído um dos maiores conglomerados de construção do estado. Fernando, meu amigo, preciso falar com você urgentemente. É sobre uma oportunidade que não pode esperar nem mais um dia. A voz de Gustavo tinha aquela energia característica, mas havia algo mais, uma urgência que Fernando raramente ouvia. Minutos depois, Gustavo entrava no escritório com passos apressados. Aos 42 anos, ele mantinha a aparência impecável de quem sabia que primeiras impressões eram fundamentais nos negócios. Terno azul marinho perfeitamente ajustado, sapatos italianos que brilhavam mesmo sob a luz natural, e aquele sorriso que já havia conquistado dezenas de clientes ao longo dos anos. Mas naquele dia havia algo diferente em seus olhos, um brilho de excitação que Fernando não conseguia decifrar completamente. Fernando, meu velho, você não vai acreditar no que caiu no meu colo. Gustavo se jogou na poltrona de couro em frente à mesa, tirando do bolso interno do paletó um envelope grosso. Lembra do Cardoso, aquele investidor de São Paulo que conhecemos no congresso ano passado? Fernando acenou com a cabeça, observando enquanto Gustavo abria o envelope com movimentos quase teatrais. Pois então, o Cardoso tem um amigo, um tal de Roberto Tavares, negociante de pedras preciosas. O homem está em apuros financeiros sérios, precisa levantar dinheiro rápido para cobrir umas dívidas. E adivinha o que ele tem para vender? Gustavo fez uma pausa dramática, seus olhos fixos em Fernando. Uma esmeralda colombiana do tamanho de um ovo de codorna, genuína, certificada, e ele está vendendo por uma fração do valor de mercado. Fernando se inclinou para a frente, o interesse despertado apesar de sua natureza naturalmente cética. Ele havia aprendido ao longo dos anos que oportunidades boas demais para ser verdade geralmente não eram verdade. Mas Gustavo era seu sócio, seu amigo, alguém em quem confiava plenamente. Quanto? Fernando perguntou, direto ao ponto como sempre. 3,5 milhões. E olha, eu já pesquisei. Uma pedra dessas características nesse tamanho vale facilmente 10, talvez 12 milhões no mercado internacional. Gustavo espalhou alguns documentos sobre a mesa. Eram fotos da pedra sob diferentes ângulos, laudos que pareciam oficiais, e até mesmo um histórico de procedência que remontava a uma mina na Colômbia. Fernando pegou as fotos, examinando-as cuidadosamente. A esmeralda era realmente impressionante. Verde profundo, com um brilho que parecia saltar do papel fotográfico.
O tamanho era extraordinário e os documentos pareciam legítimos à primeira vista. Por que ele está vendendo tão barato? A pergunta saiu naturalmente. Fernando não chegara onde estava ignorando sinais de alerta. Divórcio complicado, dívidas de jogo, precisa de liquidez imediata. O homem está desesperado, Fernando, e nós podemos ser os sortudos que vão lucrar com o desespero dele. É assim que o mundo funciona. Gustavo se levantou, caminhando até a janela com as mãos nos bolsos. Pensa bem, investimos 3,5 milhões agora, e em 6 meses, quando o mercado estiver aquecido, vendemos por 10. É lucro limpo, rápido, sem o estresse de obras, prazos, fornecedores. Um investimento simples e certeiro. Fernando balançou a cabeça lentamente, ainda processando. Investimentos em pedras preciosas não eram sua especialidade, mas a matemática era tentadora. Um retorno de quase 300% em poucos meses era algo que até mesmo seus projetos mais lucrativos raramente alcançavam. Precisamos de um avaliador profissional antes de fechar qualquer coisa, Fernando disse, sua voz carregando o tom de cautela que o mantivera longe de furadas ao longo da carreira. Foi então que Gustavo virou-se bruscamente e, pela primeira vez naquela manhã, Fernando viu algo em seu rosto que não conseguiu identificar completamente. Urgência? Nervosismo? Mas o momento passou tão rápido que Fernando pensou ter imaginado. É exatamente aí que está o problema, parceiro. O Tavares precisa fechar isso hoje, amanhã no máximo. Ele tem outros interessados, um grupo de investidores do Rio que estão prontos para pagar à vista. Se a gente parar para contratar avaliador, fazer perícia, todo aquele processo burocrático, vamos perder a chance. Gustavo voltou para perto da mesa, apoiando as mãos sobre ela e olhando diretamente nos olhos de Fernando. Olha esses documentos. Temos certificado de autenticidade, histórico de procedência, fotos detalhadas. Tudo está aqui, preto no branco. E mais importante, eu confio no Cardoso. Ele não me indicaria uma furada. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, os olhos alternando entre os documentos e o rosto ansioso de Gustavo. 10 anos de parceria pesavam naquela balança. 10 anos sem uma única traição, sem um único problema grave. Gustavo sempre fora leal, sempre entregara o que prometia. Por que duvidar agora? Quanto tempo temos exatamente? Fernando perguntou, sentindo a resistência começar a ceder. O Tavares vem aqui amanhã, meio-dia, traz a pedra, a gente confirma que é o que está nas fotos, transfere o dinheiro e pronto. Negócio fechado. Gustavo sorriu, aquele sorriso confiante que já havia selado centenas de contratos. Vamos fazer isso, Fernando. É a chance de multiplicar nosso capital sem suar a camisa em mais uma obra cheia de dor de cabeça. Fernando respirou fundo. 3,5 milhões não era pouco dinheiro, mas também não era uma quantia que o quebraria. E o potencial de retorno era realmente atraente. Além disso, havia aquele elemento de oportunidade única, de estar no lugar certo, na hora certa. Está bem. Fernando finalmente concordou, estendendo a mão para Gustavo. Mas eu quero ver a pedra pessoalmente antes de transferir qualquer centavo. Nada de pagamento antecipado ou depósitos de garantia. Claro, claro! Nem eu aceitaria diferente. Gustavo apertou a mão de Fernando com entusiasmo genuíno. Você não vai se arrepender, parceiro. Essa vai ser a negociação mais fácil e lucrativa que já fizemos. Depois que Gustavo saiu, Fernando ficou sozinho no escritório, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Havia uma sensação estranha no ar, algo que ele não conseguia nomear, mas decidiu ignorar, atribuindo o desconforto à magnitude do investimento e à novidade do mercado de pedras preciosas. O que Fernando não sabia era que 3 andares abaixo, nos corredores silenciosos de sua própria mansão, trabalhava alguém que poderia mudar completamente o rumo daquela história. Alguém cujo conhecimento especializado estava prestes a se tornar a diferença entre a ruína e a salvação. Paula Mendes tinha 28 anos e mãos que conheciam tanto o peso de produtos de limpeza quanto o valor de pedras que custavam fortunas. Naquela manhã, enquanto limpava o corredor do 2º andar, ela não fazia ideia de que, em poucas horas, sua vida e a vida de seu patrão
estariam irremediavelmente entrelaçadas. Não por acaso, não por sorte, mas por um conjunto único de circunstâncias que apenas o destino poderia orquestrar. O relógio na parede do escritório marcava 11h15 da manhã. Faltavam menos de 24 horas para a reunião que mudaria tudo. E enquanto Fernando voltava a revisar contratos, tentando focar no trabalho rotineiro, o universo já colocava em movimento as peças de um jogo muito mais complexo e perigoso do que ele poderia imaginar. Paula acordara às 5h30 da manhã, como sempre fazia. Sua rotina era precisa, quase mecânica, resultado de meses trabalhando na mansão dos Almeida. Depois de se arrumar em seu pequeno apartamento a 20 minutos dali, pegava o ônibus das 6h15, chegando pontualmente às 7 horas para começar o trabalho. Ninguém na mansão sabia muito sobre ela, exceto que era dedicada, silenciosa e extremamente competente em suas funções. O que ninguém sabia, nem mesmo Dona Marisa, a governanta que a contratara, era que Paula Mendes tinha um passado completamente diferente do presente que vivia. Formada em gemologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela havia trabalhado durante 4 anos na Joalheria Santos e Filhos, uma das mais respeitadas casas de pedras preciosas de Belo Horizonte. Lá, era responsável por avaliar esmeraldas, rubis, safiras e diamantes, determinando a autenticidade, qualidade e valor de mercado. Mas 8 meses atrás, tudo havia desmoronado. A joalheria sofrera um golpe devastador quando um lote inteiro de esmeraldas supostamente colombianas, avaliado em quase 20 milhões de reais, revelou-se ser uma combinação de pedras sintéticas e vidro tingido de alta qualidade. O escândalo destruíra a reputação da empresa e, embora Paula não tivesse responsabilidade direta pela compra, o fato de fazer parte da equipe de avaliação manchara seu nome no mercado. As portas se fecharam uma a uma, e ela viu-se sem referências confiáveis e com uma reputação arruinada por associação. Foi quando decidiu recomeçar do zero, mudar de cidade, aceitar qualquer trabalho honesto e tentar reconstruir sua vida longe dos holofotes do escândalo. A vaga de faxineira na mansão de Fernando Almeida surgira como uma bênção inesperada, um lugar seguro e distante do mundo das pedras preciosas que tanto a machucara. Naquela quarta-feira, Paula começara a limpeza pelo primeiro andar como de costume. A mansão era enorme, mas ela havia desenvolvido uma metodologia eficiente, dividindo os ambientes por dias da semana. Quarta-feira significava foco especial no segundo andar, incluindo o corredor que levava ao escritório de Fernando. Ela sabia que o patrão raramente anotava, o que era bom. Paula aprendera a ser invisível, uma presença silenciosa que mantinha tudo impecável sem causar perturbações. Eram quase 11h30 quando ela subia as escadas com o carrinho de limpeza. Ao passar pelo escritório, notou que a porta estava entreaberta, o que era incomum. Fernando geralmente a mantinha fechada durante reuniões ou trabalho concentrado. Paula hesitou por um instante, mas decidiu continuar com a limpeza do corredor, passando pano no rodapé de mármore que percorria toda a extensão do segundo andar. Foi então que ouviu a voz de Fernando, elevada em tom de surpresa e entusiasmo. Não era comum ouvi-lo assim. Ele era sempre tão controlado, tão sério. Uma esmeralda colombiana? Do tamanho de um ovo de codorna? A voz do patrão ecoava pelo corredor silencioso. Paula sentiu seu coração acelerar. Esmeralda. A palavra atingiu-a como um soco no estômago, trazendo de volta memórias que ela tentava desesperadamente esquecer. Tentou ignorar, concentrando-se em passar o pano com movimentos circulares no mármore, mas seus ouvidos estavam alertas agora, captando cada palavra que vazava pela porta entreaberta. 3,5 milhões, vale 10, 12 no mercado internacional. Era outra voz, masculina, mais animada. Um sócio, talvez. Paula parou de limpar. Seu treinamento profissional, adormecido há meses, despertou instantaneamente. 3,5 milhões por uma esmeralda colombiana grande. O preço poderia fazer sentido se a pedra fosse genuína e excepcional, mas havia algo na urgência daquela conversa que acendia todos os seus alarmes internos. Era exatamente assim que o golpe na joalheria havia começado. Uma proposta urgente, um preço tentador,
documentos aparentemente legítimos. Ela forçou-se a continuar limpando, movendo-se lentamente pelo corredor enquanto tentava ouvir mais detalhes. Seu coração batia forte, dividido entre o desejo de se afastar e esquecer tudo relacionado a pedras preciosas e um senso crescente de responsabilidade. Aquele homem, Fernando Almeida, era seu patrão. Distante, formal, mas sempre correto e justo com ela. Ele pagava em dia, oferecia condições de trabalho dignas. Será que ela poderia simplesmente ignorar o que estava ouvindo? Sem avaliador profissional. Fechar hoje, amanhã no máximo. As palavras chegavam fragmentadas, mas Paula conseguia montar o quebra-cabeça. Foi quando a porta do escritório se abriu completamente e um homem de terno azul marinho saiu, passando por Paula sem sequer olhar para ela, como se fosse parte da mobília. Ela manteve a cabeça baixa, fingindo concentração total na limpeza, mas seus olhos treinados captaram cada detalhe. O homem tinha pressa, satisfação estampada no rosto e carregava uma pasta de couro cara debaixo do braço. Depois que ele desceu as escadas e a porta da frente se fechou, Paula permaneceu imóvel no corredor, o pano de limpeza esquecido em suas mãos. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, processando o que havia ouvido. Todos os sinais estavam lá. Urgência artificial, preço aparentemente vantajoso, dispensa de avaliação profissional. Era o roteiro clássico de um golpe de esmeraldas falsas. Ela olhou para a porta do escritório, agora fechada novamente. Poderia simplesmente terminar seu trabalho e ir embora, fingir que não ouvira nada. Não era problema dela. Ela já havia perdido tudo uma vez por se envolver com esmeraldas duvidosas. Por que arriscaria novamente? Além disso, quem acreditaria nela? Uma simples faxineira tentando dar conselhos financeiros a um milionário, mas a imagem da joalheria fechando, dos colegas perdendo empregos, do rosto devastado do Sr. Santos quando descobriram o golpe, tudo isso voltou com força total. Paula sabia o que esmeraldas falsas podiam fazer. Conhecia a dor de ser enganado por pedras que pareciam perfeitas demais para ser verdade. Ela guardou os materiais de limpeza com mãos trêmulas e desceu para o primeiro andar. Durante todo o resto do dia, enquanto limpava, arrumava e organizava, sua mente não conseguia se desligar do que ouvira. Cada vez que passava por Fernando nos corredores, ele com papéis na mão e expressão pensativa, ela sentia a urgência crescer dentro de si, como uma onda que não podia ser contida. Às 5 da tarde, quando sua jornada normalmente terminava, Paula tomou uma decisão. Ela esperou na cozinha, fingindo organizar alguns produtos de limpeza, até que Dona Marisa e os outros funcionários saíssem. Então, com o coração disparado e as mãos suando, subiu novamente as escadas até o segundo andar. A porta do escritório estava fechada, mas havia luz por baixo dela. Fernando ainda estava trabalhando. Paula respirou fundo 3 vezes, tentando controlar o nervosismo. O que exatamente ela diria? Como convenceria um homem rico e bem-sucedido a ouvir uma faxineira sobre um negócio de milhões de reais? Antes que pudesse perder a coragem, bateu na porta. 3 batidas suaves, mas firmes. "Entre!" veio a voz de Fernando, distraída, provavelmente esperando Dona Marisa ou algum outro funcionário da equipe administrativa. Paula abriu a porta devagar e entrou. Fernando estava sentado à mesa, cercado de papéis, usando óculos de leitura que ela nunca o vira usar antes. Quando ele ergueu os olhos e a viu, sua expressão mudou imediatamente de surpresa para algo entre confusão e leve irritação. "Paula?" Ele tirou os óculos claramente sem entender por que a faxineira estava em seu escritório após o horário de trabalho. "Aconteceu alguma coisa? Algum problema com a limpeza?" "Senhor Almeida, eu..." Paula sentiu a voz falhar. Suas mãos estavam entrelaçadas à frente do corpo, apertando uma a outra para controlar o tremor. "Eu preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. Sei que não é meu lugar. Sei que vou parecer louca, mas, por favor, me dê apenas 5 minutos. Fernando franziu a testa, apoiando os cotovelos na mesa e juntando as mãos. Seu olhar era avaliador, tentando entender o que estava acontecendo. "Está bem, Paula. 5 minutos. Do que se trata?" Paula fechou a porta atrás de si
e deu 2 passos para dentro do escritório, mas manteve uma distância respeitosa da mesa. As palavras precisavam sair agora, antes que ela perdesse completamente a coragem. Esta manhã, sem querer, enquanto limpava o corredor, eu ouvi parte da conversa do senhor com seu sócio, sobre uma esmeralda colombiana, uma compra de 3,5 milhões. Ela viu a expressão de Fernando mudar, os olhos estreitando-se. Senhor, eu sei que vou parecer absurda dizendo isso, mas eu sou gemóloga. Trabalhei durante 4 anos avaliando pedras preciosas em Belo Horizonte, e tudo o que ouvi dessa conversa acende todos os alarmes de um golpe clássico de esmeraldas falsas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernando a encarava como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. Então, lentamente, ele se recostou na cadeira, uma expressão de incredulidade tomando conta de seu rosto. Você é gemóloga, ele repetiu, o tom de voz carregado de ceticismo. Uma gemóloga trabalhando como faxineira na minha casa. Eu sei como soa, senhor, mas é verdade. Eu perdi meu emprego e minha reputação quando a joalheria onde trabalhava sofreu um golpe idêntico ao que estou ouvindo agora. Esmeraldas supostamente colombianas, documentos perfeitos, preço vantajoso, urgência para fechar sem avaliação independente. Foi exatamente assim. E quando descobrimos que era tudo falso, já era tarde demais. A empresa faliu, e minha carreira junto. Fernando se levantou da cadeira, dando alguns passos em direção à janela. Paula podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele esfregava a nuca, processando o que acabara de ouvir. Paula, ele disse finalmente sem se virar. Você entende que está me pedindo para duvidar do meu sócio de 10 anos, baseado em uma conversa que você ouviu por acaso enquanto limpava meu corredor? Eu entendo, senhor, e se eu estivesse no seu lugar, provavelmente também não acreditaria em mim. Paula deu um passo à frente, a voz ficando mais firme à medida que a urgência superava o medo. Mas eu vi a pedra falsa que destruiu a joalheria onde trabalhei. Eu segurei ela nas minhas mãos, examinei com lupa, e ela parecia perfeita. Os documentos eram impecáveis. O vendedor era convincente. E mesmo assim era tudo mentira. Vidro tratado com cromo para imitar a cor, ou no máximo, esmeralda sintética de laboratório. Ela respirou fundo, as palavras saindo mais rápido agora. Uma esmeralda verdadeira, senhor. Especialmente uma grande sempre tem inclusões. Chamamos de jardim porque parece um jardim de imperfeições dentro da pedra. São cristais microscópicos, fraturas, bolhas que provam que a pedra é natural. Se a esmeralda que vão lhe mostrar for perfeita demais, se o brilho for muito intenso como vidro, se a cor for uniforme demais, é falsa. Com absoluta certeza, é falsa. Fernando finalmente se virou, e Paula viu algo diferente em seus olhos agora. Não mais incredulidade total, mas uma centelha de dúvida, uma rachadura na certeza que ele tinha antes. A reunião é amanhã ao meio-dia, ele disse lentamente. Se o que você está dizendo for verdade, eu preciso de provas antes de acusar meu sócio de tentar me enganar. Você tem alguma prova de que é gemóloga? Diploma, certificados, qualquer coisa? Paula assentiu rapidamente. Tenho tudo guardado no meu apartamento. Posso trazer amanhã cedo, antes da reunião. E, senhor, por favor, quando vir a pedra, preste atenção no peso. Esmeraldas verdadeiras são mais densas que vidro. E, no brilho, esmeraldas verdadeiras não produzem arco-íris ou fogos intensos quando expostas à luz. Se a pedra parecer um prisma brilhante, desconfie. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos em Paula como se a visse pela primeira vez. E, de certa forma, estava mesmo. Não mais a faxineira silenciosa que passava despercebida pelos corredores, mas uma mulher com conhecimento especializado, com uma história de perda e recomeço que ecoava uma coragem que ele não esperava encontrar. Traga seus documentos amanhã às 8 da manhã, ele disse finalmente. E Paula, se você estiver errada sobre isso, se essa for apenas paranoia baseada em seu trauma passado, eu vou ter que reconsiderar sua posição aqui. Não posso ter funcionários espalhando desconfiança sobre meus sócios. Eu entendo, senhor. Paula assentiu, sabendo que estava arriscando tudo.
Mas se eu estiver certa, o senhor vai me agradecer por ter tido a coragem de falar. Ela saiu do escritório com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Havia feito o que precisava ser feito. Agora só restava esperar e torcer para que sua experiência e instinto não a tivessem enganado. Porque se estivesse errada, perderia não apenas mais um emprego, mas também a última chance de reconstruir sua vida. Paula mal conseguiu dormir naquela noite. Deitada em sua cama, no pequeno apartamento de um quarto que alugara ao se mudar para a cidade, ela revivia mentalmente cada segundo da conversa no escritório. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Se você estiver errada, vou ter que reconsiderar sua posição aqui. Ela sabia o que isso significava. Demissão. E com 2 demissões no currículo em menos de um ano, suas chances de conseguir qualquer emprego decente se tornariam praticamente nulas. Mas havia algo mais forte que o medo pulsando dentro dela. A certeza profissional, aquele instinto afiado que anos de trabalho com pedras preciosas haviam desenvolvido. Ela conhecia os sinais de um golpe, conhecia a linguagem, os padrões, a urgência artificial. E tudo o que ouvira naquela manhã gritava perigo. Às 5 da manhã, desistindo completamente de dormir, Paula levantou-se e foi até o pequeno armário no canto do quarto. No fundo, guardada em uma caixa de sapatos empoeirada, estava sua vida anterior. Diploma de gemologia, certificados de cursos especializados, cartas de recomendação de antes do escândalo e até mesmo algumas fotos dela no laboratório da joalheria, usando lupa de aumento e examinando pedras sob luz especial. Ela separou tudo cuidadosamente, colocando os documentos em uma pasta limpa. Enquanto tomava café sozinha na pequena cozinha, Paula pegou o celular e fez algo que jurou nunca mais fazer. Ligou para Cristina, sua antiga colega de trabalho na joalheria. Eram 6 da manhã, mas Cristina sempre fora madrugadora. Paula, meu Deus, quanto tempo! A voz surpresa de Cristina veio do outro lado da linha. Você está bem? Onde você está? Estou bem, Cris. Desculpa ligar tão cedo, mas preciso da sua ajuda. Paula respirou fundo. Você se lembra dos sinais que identificamos nas esmeraldas falsas do golpe? Tudo o que descobrimos depois? Houve uma pausa do outro lado. Então Cristina respondeu, a voz mais baixa agora. Paula, por que você está perguntando isso? Você encontrou algo? Talvez. Não posso dar detalhes agora, mas preciso ter certeza. Me confirma. Vidro tratado com cromo, brilho muito vítreo, cor uniforme demais, ausência total de inclusões, correto? Correto. E tem mais se você estiver lidando com o mesmo grupo. Eles sempre trazem documentos colombianos falsos, histórico de procedência inventado, e sempre criam urgência. Dizem que tem outros compradores, que o negócio precisa fechar rápido. A voz de Cristina ficou tensa. Paula, se você está no meio de algo assim, cuidado, essas pessoas são perigosas. Quando o Sr. Santos tentou processar, recebeu ameaças. Sérias. Paula sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não havia pensado nessa possibilidade. Estava tão focada em salvar Fernando do golpe que não considerara as consequências de expor os golpistas. Obrigada, Cris, prometo que vou ter cuidado. Paula desligou e ficou olhando para o celular por um longo momento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão silenciosa, Fernando também não conseguia dormir. Depois que Paula saiu de seu escritório na noite anterior, ele passara horas olhando para os documentos que Gustavo deixara. Pela primeira vez, começou a procurar falhas, inconsistências, qualquer sinal de que aquilo poderia ser uma armadilha. O certificado de autenticidade parecia legítimo, mas Fernando não era especialista. O histórico de procedência rastreava a pedra até uma mina na Colômbia, com datas e números de lote. Mas como verificar se aqueles números eram reais? E as fotos da esmeralda, sob exame mais cuidadoso, mostravam uma pedra tão perfeita, tão uniformemente verde, que até mesmo seu olho não treinado começou a achar suspeito. Às 2 da manhã, Fernando fez o que raramente fazia. Pegou o telefone e ligou para Gustavo. Fernando, que diabos, são 2 da manhã. A voz de Gustavo estava rouca de sono ou fingindo estar,
Desculpa acordar você, mas estive pensando sobre a Esmeralda. Quero adiar a reunião alguns dias, contratar um avaliador independente antes de fechar. Fernando manteve a voz firme, observando atentamente a reação. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais, pesado demais. Fernando, já conversamos sobre isso. O Tavares não vai esperar. Ele tem outros compradores, gente pronta para pagar à vista. Se você quiser contratar avaliador, fazer toda aquela burocracia, fique à vontade, mas perde o negócio. É assim que funciona. A voz de Gustavo tinha uma irritação mal disfarçada agora. Que foi? De onde vem essa paranoia de repente? Não é paranoia, é precaução. São 3,5 milhões, Gustavo. Não é dinheiro de brinquedo. Fernando se levantou, caminhando pelo quarto escuro. E se a pedra não for o que dizem? E se for uma cilada? Uma cilada? Fernando, você está ouvindo o que está dizendo? Eu sou seu sócio há 10 anos. Quando eu já te enganei? Quando eu já te meti em furada? A voz de Gustavo estava alterada agora, defensiva. Olha, se você não confia em mim, diz logo. Mas não me venha com essas desculpas de última hora. O Tavares vem amanhã, meio-dia, como combinado. Se você quiser ser cego para uma oportunidade de ouro por causa de paranoia idiota, problema seu. A ligação foi encerrada abruptamente. Fernando ficou olhando para o telefone, o coração acelerado. A reação de Gustavo fora estranha, agressiva demais para quem não tinha nada a esconder. Um sócio de verdade entenderia a necessidade de cautela, não reagiria com raiva a um pedido razoável de avaliação profissional. Pela primeira vez em 10 anos, Fernando se perguntou se realmente conhecia Gustavo Mendes. Ele voltou para o escritório e abriu o laptop. Durante as próximas 3 horas, pesquisou tudo sobre golpes de esmeraldas falsas. O que encontrou o deixou gelado. Havia dezenas de casos documentados no Brasil e na América Latina. O padrão era sempre o mesmo. Sócio ou pessoa de confiança traz uma oportunidade única. Documentos falsos, mas convincentes. Urgência artificial. Pressão para não contratar avaliador independente. As vítimas perdiam milhões e os golpistas desapareciam antes que qualquer ação legal pudesse ser tomada. Um caso em particular chamou sua atenção. Um grupo havia usado esmeraldas falsas como garantia para captar R$500 milhão de investidores em Santa Catarina. As pedras eram vidro tratado e os documentos colombianos eram completamente inventados. Quando a farsa foi descoberta, os líderes do golpe já haviam fugido do país. Fernando encostou-se na cadeira, sentindo o peso da realidade cair sobre ele como uma tonelada de tijolos. Paula estava certa. Cada instinto dela estava absolutamente correto. E ele quase havia caído na armadilha. Às 7h45 da manhã, quando o sol começava a iluminar a mansão, Fernando estava no escritório esperando. Não havia dormido nada, mas sua mente estava cristalina, focada. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava agora com clareza assustadora. A insistência de Gustavo em não contratar avaliador, a urgência artificial, a reação explosiva quando Fernando sugeriu adiar. Tudo fazia sentido de repente. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Fernando desceu pessoalmente para abrir, algo que nunca fazia. Paula estava ali, vestida com as mesmas roupas simples de sempre, mas carregando uma pasta de documentos. Seus olhos mostravam que ela também não havia dormido. Entre, Paula, vamos para o escritório. Fernando a conduziu pelas escadas, notando como ela segurava a pasta contra o peito como se fosse um escudo protetor. No escritório, Paula espalhou seus documentos sobre a mesa. Diploma, certificados, fotos dela trabalhando, cartas de recomendação datadas de antes do escândalo. Fernando examinou cada item cuidadosamente e com cada documento sua convicção crescia. Você estava certa, ele disse finalmente, erguendo os olhos para encará-la. Passei a noite pesquisando. Encontrei casos idênticos, o mesmo padrão, as mesmas táticas. E quando liguei para Gustavo sugerindo adiar para contratar um avaliador, ele reagiu com agressividade. Não como um sócio preocupado, mas como alguém desesperado para fechar o negócio antes que eu descobrisse a verdade. Paula sentiu as pernas fraquejarem de alívio.
Ele acreditava nela. Finalmente, ele acreditava. "O que o senhor vai fazer?" ela perguntou, a voz baixa. Fernando ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nos documentos da Esmeralda que Gustavo deixara. Então, lentamente, um plano começou a se formar em sua mente. "Vou deixar a reunião acontecer. Meio-dia, como planejado, mas desta vez vou estar preparado." Ele olhou para Paula com uma intensidade nova. "E vou precisar da sua ajuda. Você precisa estar aqui, nesta sala, quando eles trouxerem a pedra. Preciso que você a examine e declare na frente de todos se é falsa ou verdadeira." "Senhor, eles vão rir de mim. Vão dizer que uma faxineira não tem qualificação para avaliar nada." Paula balançou a cabeça, o medo evidente em seus olhos. "Deixe que riam, mas antes de rir eu vou apresentar seus documentos, sua formação, sua experiência. E então, Paula, você vai fazer o que faz de melhor. Vai desmascarar a mentira deles." Fernando se levantou, estendendo a mão para ela. "Eu confio em você. E mais importante, eu acredito em você." Paula olhou para a mão estendida, então para o rosto de Fernando. Havia algo diferente ali agora. Um respeito que não existia antes, uma conexão que transcendia a simples relação patrão-empregada. Ela estendeu sua mão e apertou a dele, sentindo a firmeza do aperto, a solidez da confiança mútua. "Então, preciso me preparar", Paula disse, a voz ficando mais firme. "Vou precisar de uma lupa de joalheiro, uma luz LED branca potente e, se possível, um copo com água. Você terá tudo isso." "E Paula?" Fernando segurou a mão dela por mais um segundo antes de soltá-la. "Obrigado por ter a coragem de falar mesmo sabendo que poderia perder seu emprego. Isso é mais raro do que você imagina." Enquanto Paula saía do escritório para se preparar para a reunião que mudaria tudo, Fernando ficou sozinho com seus pensamentos. Ele pegou o telefone e fez uma última ligação, desta vez para um velho amigo da Polícia Federal. Se Gustavo estava mesmo envolvido em um golpe, não sairia daquela mansão como um homem livre. O relógio na parede marcava 9h15. Faltavam menos de 3 horas para o confronto que definiria não apenas o destino de milhões de reais, mas também o futuro de 2 pessoas que, sem saber, estavam prestes a ter suas vidas entrelaçadas de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Lá fora, em algum lugar da cidade, Gustavo e Roberto Tavares também se preparavam, mas eles não faziam ideia de que, desta vez, a vítima do golpe estava um passo à frente e que uma faxineira com conhecimento de gemóloga estava prestes a destruir completamente seus planos. O relógio marcava 11h45 quando a campainha da mansão tocou. Fernando estava em seu escritório, sentado à mesa com uma calma que não sentia. Ao seu lado, discretamente posicionada em uma cadeira próxima à estante de livros, estava Paula. Ela havia trocado o uniforme de faxineira por uma roupa social simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais, e seu cabelo estava preso em um coque profissional. Sobre a mesa, cuidadosamente arranjados, estavam uma lupa de joalheiro de 20 vezes aumento, uma lanterna LED de luz branca de alta potência e um copo de vidro transparente cheio de água. "Está pronta?" Fernando perguntou baixinho, olhando para Paula. Ela respirou fundo, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. "Estou. Mas, senhor, preciso lhe dizer uma coisa antes deles chegarem." Paula hesitou, então continuou. "Quando eu examinar a pedra e declarar que é falsa, eles podem ficar agressivos. Pessoas que aplicam golpes desse tamanho não desistem facilmente. Precisamos ter cuidado." "Já pensei nisso." Fernando apontou discretamente para o celular sobre a mesa. "Tenho 2 seguranças posicionados no andar de baixo e a polícia está a uma ligação de distância. Se qualquer coisa sair do controle, estaremos protegidos." A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Fernando se levantou, ajeitou o paletó e desceu para abrir pessoalmente. Paula ficou no escritório, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido. Vozes masculinas ecoaram pelo corredor, subindo as escadas. Primeiro veio Gustavo, com seu sorriso confiante e terno impecável. Logo atrás,
um homem que Paula nunca havia visto na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno bege e uma maleta de alumínio nas mãos. Roberto Tavares, presumivelmente. Fernando, meu amigo, viu como tudo se resolveu? Tá aí o Tavares, pontual como prometido. Gustavo entrou no escritório com a familiaridade de quem conhecia cada canto daquele espaço. Então seus olhos pousaram em Paula, e sua expressão mudou instantaneamente. Surpresa, confusão, e então um lampejo de algo que parecia inquietação. Paula, o que você está fazendo aqui? A senhorita Mendes está aqui a meu pedido, Fernando disse calmamente, fechando a porta do escritório atrás de si. Ela vai participar desta reunião. Roberto Tavares franziu a testa, alternando o olhar entre Fernando, Paula e Gustavo. Gustavo, você não me disse que teria outras pessoas na reunião. Isso não estava combinado. Não estava porque eu não sabia, Gustavo respondeu a voz tensa. Ele olhou para Fernando com uma expressão que misturava irritação e suspeita. Fernando, o que está acontecendo aqui? Qual o papel da sua faxineira em uma reunião de negócios? Sentem-se, por favor. Fernando ignorou a pergunta, apontando para as cadeiras em frente à mesa. Gustavo hesitou, mas Roberto, após um momento, pousou a maleta sobre a mesa e se sentou. Gustavo o seguiu, mas seus olhos não saíam de Paula, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça que não fazia sentido. Fernando voltou para sua cadeira, assumindo uma postura relaxada, mas atenta. Senhor Tavares, obrigado por vir. Antes de vermos a pedra, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a procedência. Roberto abriu um sorriso profissional, o tipo que vendedores experientes cultivam. Claro, claro, fique à vontade. Trouxe toda a documentação, como havia prometido ao Gustavo. Ele abriu a maleta, retirando um envelope grosso. Aqui está o certificado de autenticidade emitido pela Associação Colombiana de Gemologia, o histórico completo desde a extração na mina Coscoés até chegar às minhas mãos, e laudos de 3 laboratórios diferentes confirmando quilate, pureza e valor de mercado. Fernando pegou os documentos, examinando cada página lentamente. Para um olho não treinado, tudo parecia perfeito. Selos oficiais, assinaturas, números de registro. Mas ele agora sabia o que procurar. As pequenas inconsistências que Paula o ensinara a identificar durante a manhã. Interessante, Fernando murmurou. Senhor Tavares, vejo aqui que a pedra foi extraída há 8 meses. Geralmente, esmeraldas desse porte passam por leilões internacionais ou são vendidas para casas de joalheria estabelecidas. Como ela chegou até o senhor? Houve uma pausa brevíssima, quase imperceptível, mas Paula anotou. Roberto ajeitou-se na cadeira antes de responder. Eu tenho contatos diretos na Colômbia. Compro direto das minas. Elimina intermediários, reduz custos, por isso consigo oferecer preços tão competitivos. Entendo. Fernando colocou os documentos de lado. E por que a urgência em vender? Uma pedra desse valor poderia ser leiloada por muito mais em condições normais de mercado. Dessa vez, a pausa foi mais longa. Roberto trocou um olhar rápido com Gustavo antes de responder. Questões pessoais, como expliquei ao Gustavo. Preciso de liquidez imediata. Divórcio complicado, prazos apertados. São situações que às vezes nos forçam a tomar decisões que não tomaríamos em outras circunstâncias. Claro, claro. Fernando acenou com a cabeça, então se virou para Paula. Senhorita Mendes, poderia se aproximar, por favor? Paula se levantou, as pernas tremendo ligeiramente, e caminhou até ficar ao lado de Fernando. Gustavo a observava com olhos estreitados, claramente perturbado pela presença dela. Fernando, sério, que diabos está acontecendo? Gustavo não conseguiu mais conter a irritação. Por que você trouxe a faxineira para uma reunião de negócios? Porque ela não é apenas minha faxineira, Fernando respondeu calmamente. A senhorita Paula Mendes é gemóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 4 anos de experiência profissional, avaliando pedras preciosas em uma das joalherias mais respeitadas de Belo Horizonte. E hoje ela está aqui para examinar a esmeralda antes que eu transfira 3,5 milhões de reais. O silêncio que caiu sobre o escritório foi absoluto.
Roberto Tavares empalideceu visivelmente. Gustavo ficou de pé num salto, a voz saindo alta e alterada. Isso é um absurdo. Você está me dizendo que contratou um avaliador sem me consultar, que está desconfiando da minha palavra? Ele apontou para Paula com desdém. E além disso, acredita que uma faxineira é gemóloga? Fernando, você enlouqueceu? Sente-se, Gustavo. A voz de Fernando tinha uma firmeza de aço agora. E abaixe o tom. Paula, mostre seus documentos, por favor. Com mãos que já não tremiam mais, Paula abriu a pasta que trouxera e espalhou diploma, certificados e fotos sobre a mesa. Roberto Tavares os examinou com olhos arregalados, o rosto cada vez mais pálido. Gustavo permaneceu de pé, mas Paula viu o momento exato em que o pânico começou a tomar conta dele. A forma como seus olhos saltavam entre ela, Fernando e Roberto. A maneira como suas mãos se fechavam em punhos ao lado do corpo. Senhor Tavares, Paula disse, sua voz firme agora carregando a autoridade de anos de experiência. Poderia colocar a esmeralda sobre a mesa, por favor? Roberto hesitou, olhando para Gustavo como se pedisse permissão ou orientação. Gustavo permaneceu imóvel, a mandíbula travada. Finalmente, com movimentos lentos, Roberto abriu completamente a maleta e retirou uma caixa de veludo azul escuro. Quando a abriu, a pedra dentro brilhou intensamente sob a luz do escritório. Era impressionante, sem dúvida. Verde profundo, perfeitamente lapidada, do tamanho de um ovo de codorna, como Gustavo havia descrito. Sob a luz natural que entrava pela janela, ela produzia reflexos brilhantes que dançavam pelas paredes. Paula pegou a lupa de joalheiro e a lanterna LED. Com movimentos precisos e profissionais, ela ergueu a pedra da caixa e começou o exame. O escritório estava tão silencioso que o único som era a respiração pesada de Gustavo. Primeiro, Paula examinou a pedra sob luz natural, girando-a lentamente entre os dedos. Então levou a lupa ao olho e aproximou a lanterna, iluminando a gema de diferentes ângulos. Seus olhos treinados captavam cada detalhe, cada característica que anos de trabalho a ensinaram a reconhecer. O brilho é excessivamente vítreo. Ela começou a narrar, sua voz técnica e precisa. O índice de refração está completamente errado para uma esmeralda natural. Vejo reflexos muito intensos, quase prismáticos, o que é característico de vidro, não de berilo. Ela continuou girando a pedra. A cor é uniforme demais, sem as variações zonais naturais que esmeraldas verdadeiras apresentam. E o mais conclusivo, não há absolutamente nenhuma inclusão visível. Nenhum jardim, nenhuma marca de crescimento natural. Paula colocou a pedra dentro do copo com água e a observou cuidadosamente. A densidade está errada também. Uma esmeralda verdadeira deste tamanho se comportaria diferente na água. Ela ergueu os olhos, primeiro para Roberto, cujo rosto estava agora completamente branco, depois para Gustavo, que parecia uma estátua de tensão, e finalmente para Fernando. Esta pedra é falsa, Sr. Almeida. Com absoluta certeza profissional, é vidro tratado com cromo para imitar cor de esmeralda. Não vale 3,5 milhões. Não vale nem 3.000 reais. É uma farsa. O que aconteceu nos segundos seguintes pareceu se desenrolar em câmera lenta. Roberto Tavares se levantou abruptamente, pegando a maleta. Isso é um insulto. Não vou ficar aqui sendo acusado por uma... Ele não conseguiu terminar a frase. Gustavo, explodiram. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer. Fernando, você vai me pagar por essa humilhação. E você, ele apontou para Paula com raiva, uma faxineira mentirosa que se acha gemóloga. Vou processá-la por difamação. Mas Fernando já estava de pé, o celular na mão. Ninguém vai a lugar nenhum. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ele discou um número e falou calmamente. Pode subir agora. Segundos depois, a porta do escritório se abriu. 2 seguranças entraram primeiro, bloqueando a saída. Logo atrás, 2 homens de terno com distintivos da Polícia Federal. Senhor Roberto Tavares e Senhor Gustavo Mendes, um dos policiais anunciou, estão detidos para averiguação de tentativa de estelionato qualificado.
Tem o direito de permanecer em silêncio e de contatar um advogado. O rosto de Gustavo passou por todas as cores possíveis em questão de segundos. Vermelho de raiva, branco de choque, depois cinza de derrota. Roberto tentou correr, mas os seguranças o bloquearam facilmente. Enquanto eram algemados, Gustavo olhou para Fernando com um ódio puro nos olhos. 10 anos, Fernando. 10 anos de parceria. E você acredita numa faxineira antes de acreditar em mim? Não, Fernando respondeu calmamente, caminhando até ficar cara a cara com seu ex-sócio. Eu acreditei em uma gemóloga profissional que teve coragem de me alertar sobre um golpe. Você que jogou fora 10 anos de confiança por ganância. Ele fez uma pausa. E sabe o que é mais triste, Gustavo? Se você tivesse sido honesto comigo, se tivesse pedido ajuda se estivesse em problemas, eu teria te ajudado. Éramos sócios, éramos amigos, mas você escolheu me trair. Gustavo não respondeu. Abaixou a cabeça enquanto era conduzido para fora do escritório, seguido por Roberto Tavares, que chorava baixinho enquanto murmurava desculpas inúteis. Quando a porta se fechou e o silêncio voltou ao escritório, Fernando se virou para Paula. Ela estava apoiada na mesa, as pernas finalmente cedendo ao peso de toda a tensão acumulada. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de redenção. Você salvou minha vida, Paula, Fernando disse baixinho, aproximando-se dela. Salvou meu patrimônio, minha empresa, tudo o que construí. E mais que isso, me salvou de confiar na pessoa errada. Paula limpou as lágrimas, tentando recuperar a compostura. Eu só fiz o que era certo, senhor. Não podia deixar acontecer com o senhor o que aconteceu com a joalheria onde trabalhei. Fernando estendeu a mão e, gentilmente, pegou as mãos trêmulas de Paula entre as suas. Você é extraordinária. Sua integridade, sua coragem, seu profissionalismo. Tudo isso é raro, Paula. Mais raro que qualquer esmeralda verdadeira. E ali, naquele escritório onde horas antes um golpe de milhões estava prestes a se concretizar, algo completamente inesperado começou a florescer. Não era apenas gratidão ou alívio. Era reconhecimento, admiração, respeito. Era o início de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos, sem perceber, já começavam a sentir. 3 semanas haviam se passado desde aquela tarde que mudou tudo. O caso havia ganhado as manchetes locais por alguns dias. Milionário escapa de golpe milionário graças à funcionária. Sócio preso ao tentar aplicar fraude com esmeralda falsa. Faxineira gemóloga salva patrão de perder fortuna. Paula havia evitado ler as notícias, mas era impossível ignorar completamente a repercussão. Gustavo e Roberto Tavares estavam presos preventivamente, aguardando julgamento. As investigações revelaram que não era a primeira vez. Eles faziam parte de uma rede de golpistas que já havia enganado pelo menos outros 5 empresários, em 3 estados diferentes, acumulando mais de 15 milhões de reais em fraudes. A prisão deles desmantelara toda a operação. Naquela manhã de sábado, Paula estava no pequeno apartamento que ainda chamava de lar, preparando café, quando o telefone tocou. Era Fernando. Bom dia, Paula. Espero não estar ligando muito cedo. A voz dele soava diferente ao telefone, mais suave, menos formal. Bom dia, senhor Almeida. Não, já estava acordada. Paula sentiu o coração acelerar como acontecia toda vez que ele ligava nas últimas semanas, e ela não sabia exatamente por quê. Paula, já pedi para você me chamar de Fernando, quando não estivermos em ambiente formal. E sobre isso preciso falar com você. Pode vir à mansão hoje à tarde? Digamos, 3 horas? Não é sobre trabalho de limpeza, é sobre uma proposta. Paula concordou, a curiosidade misturada com o nervosismo. Depois de desligar, ela ficou parada na pequena cozinha, olhando pela janela. Nas últimas 3 semanas, algo havia mudado entre ela e Fernando. Não era mais a relação distante de patrão e empregada. Eles conversavam com frequência, às vezes sobre o caso, às vezes sobre assuntos aleatórios. Fernando perguntava sobre sua história, sobre seus sonhos interrompidos, sobre como era trabalhar com pedras preciosas. E Paula, por sua vez, descobria um homem muito diferente da figura intimidadora que imaginara. Um homem trabalhador
íntegro, que construíra tudo sozinho e que valorizava a lealdade acima de tudo. Às 3 horas em ponto, Paula tocava a campainha da mansão. Fernando abriu pessoalmente, vestindo calça jeans e uma camisa de botão azul clara, sem o paletó formal. Ele estava sorrindo, e Paula notou como esse sorriso transformava completamente seu rosto, deixando-o mais jovem, mais leve. Entre, por favor. Vamos conversar no terraço, fiz limonada. Fernando a conduziu não para o escritório formal, mas para o amplo terraço no 3º andar, com vista para o jardim e a piscina. Era um lugar que Paula nunca havia visto antes, íntimo e acolhedor, com móveis confortáveis e plantas por toda parte. Eles se sentaram e Fernando serviu 2 copos de limonada gelada. Por um momento, ficaram em silêncio confortável, apenas apreciando a tarde ensolarada e a brisa suave. Paula, Fernando começou finalmente, virando-se para encará-la. Você sabe que estou reorganizando completamente minha empresa. Sem Gustavo, preciso não apenas de um novo sócio, mas de pessoas em quem possa confiar verdadeiramente. E percebi algo nessas últimas semanas. Eu não confio facilmente. Levo anos para confiar em alguém e, mesmo assim, como vimos, posso estar errado. Paula ouvia atentamente, sem saber para onde aquela conversa levava. Mas com você foi diferente. Você me provou, no momento mais crítico, que sua integridade vale mais que sua segurança pessoal. Você arriscou seu emprego, sua estabilidade, para me alertar sobre algo que nem mesmo me dizia respeito diretamente. Isso é raro, Paula. Isso é precioso. Fernando fez uma pausa, tomando um gole de limonada. Então, quero fazer uma proposta formal. Quero que você trabalhe comigo, não como faxineira, mas como consultora de investimentos em pedras preciosas e ativos de luxo. Paula ficou de boca aberta, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Sei que parece repentino, Fernando continuou, mas estou expandindo os negócios. Além da construção civil, quero diversificar para investimentos em arte, joias, pedras preciosas. São mercados que podem render muito, mas que exigem conhecimento especializado. Conhecimento que você tem. Eu te ofereceria um salário 6 vezes maior que o atual, escritório próprio e liberdade para estruturar o departamento como achar melhor. Seria uma posição de confiança e de alta responsabilidade. As lágrimas vieram antes que Paula pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia dentro dela. Durante 8 meses, ela acreditara que sua carreira estava destruída para sempre, que nunca mais trabalharia com o que amava. E agora, sentada naquele terraço, Fernando não apenas reconhecia seu valor, mas oferecia uma chance de recomeçar em um nível que ela jamais imaginara alcançar. Senhor, Fernando, ela corrigiu a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu poderia sonhar, mas preciso ser honesta com você. Meu nome ainda está manchado pelo escândalo da joalheria. Se você me contratar, pode haver repercussões, pessoas questionando sua decisão. Fernando se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez o coração de Paula acelerar ainda mais. Deixe que questionem. Eu não construí meu império me preocupando com a opinião alheia. Construí tomando decisões baseadas em fatos, em caráter, em resultados. E você, Paula Mendes, me provou ter todos esses atributos. Então, o que me diz? Aceita? Paula limpou as lágrimas, um sorriso enorme abrindo em seu rosto. Aceito, com todo o meu coração, aceito. Fernando estendeu a mão, e quando Paula a apertou, ele segurou por um momento mais longo que o necessário. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, ambos sentiram algo mudar. Não era mais apenas gratidão ou oportunidade profissional. Era algo mais profundo, mais complexo, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescer a cada conversa, a cada olhar, a cada momento compartilhado. Há mais uma coisa, Fernando disse, ainda segurando a mão dela. Quero que você saiba que minha admiração por você vai além do profissional. Nesses últimos dias, conversando com você, conhecendo sua história, sua coragem, sua integridade, eu percebi que você é uma pessoa extraordinária, Paula. E eu gostaria muito de conhecê-la melhor.
Não apenas como colega de trabalho, mas como amiga. Talvez até mais que isso, se você estiver aberta a essa possibilidade. O coração de Paula parecia que ia explodir. Ela olhou para aquele homem que semanas atrás era apenas um patrão distante e viu alguém completamente diferente. Viu um homem que valorizava a verdade acima de conveniência, que reconhecia valor onde outros viam apenas função, que tinha coragem de recomeçar mesmo depois de uma traição devastadora. Eu também gostaria disso, Fernando. Ela respondeu baixinho, apertando a mão dele de volta. Muito. Eles ficaram ali no terraço até o sol começar a se pôr, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre os novos projetos da empresa, sobre pedras preciosas, sobre sonhos interrompidos e segundas chances. E enquanto falavam, uma nova história começava a se escrever. Não de patrão e empregada, não de salvador e salva, mas de duas pessoas que haviam encontrado, nas circunstâncias mais improváveis, algo raro e precioso. Na segunda-feira seguinte, Paula chegou à mansão não mais pela entrada de serviço, mas pela porta principal. Não mais vestindo uniforme de faxineira, mas com roupa executiva e uma pasta de couro nova. Fernando a esperava no hall, e quando seus olhos se encontraram, ele sorriu daquele jeito que agora ela conhecia bem. Pronta para seu primeiro dia como consultora-chefe? Ele perguntou. Mais do que pronta, Paula respondeu, a confiança de volta à sua voz, a cabeça erguida, os ombros para trás. Fernando a conduziu até um escritório no segundo andar, ao lado do dele. Era amplo, bem iluminado, com uma mesa de trabalho espaçosa, estantes vazias esperando para serem preenchidas e uma vista linda para o jardim. Sobre a mesa havia uma placa dourada com seu nome. Paula Mendes, consultora de investimentos em gemas e ativos de luxo. Paula passou os dedos sobre a placa, ainda processando que tudo aquilo era real. Fernando ficou ao seu lado, observando sua reação. Obrigada, ela disse simplesmente, virando-se para encará-lo, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava mais. Eu deveria agradecer a você, Fernando respondeu, por ter a coragem de me salvar de um erro que teria me custado muito mais que dinheiro. Teria me custado minha fé em reconhecer bom caráter. Eles ficaram ali, parados no novo escritório de Paula, os olhos fixos um no outro, e ambos souberam, sem precisar dizer, que aquele era apenas o começo. Não apenas de uma parceria profissional, mas de algo muito maior. Algo que havia nascido da honestidade, da coragem, da integridade, e que prometia crescer em algo bonito e duradouro. Nos meses que se seguiram, Paula revolucionou o departamento de investimentos da empresa. Suas análises precisas e conhecimento profundo do mercado de gemas renderam lucros extraordinários. Ela reconquistou sua reputação profissional, não mais como a gemóloga do escândalo, mas como a especialista que desmascarara um dos maiores golpes de esmeraldas falsas do país. E Fernando, por sua vez, encontrou em Paula não apenas uma colaboradora excepcional, mas uma companheira de confiança. Alguém com quem compartilhar não só decisões de negócios, mas sonhos, medos, esperanças. Alguém que o ensinara que às vezes as pessoas mais valiosas estão nos lugares onde menos esperamos encontrar. 6 meses depois daquele dia em que Paula ouviu uma conversa que mudaria tudo, ela e Fernando estavam novamente no terraço, celebrando o sucesso da nova divisão da empresa e o fechamento de um investimento particularmente lucrativo em safiras birmanesas autênticas. Para nosso sucesso, Fernando ergueu uma taça de champanhe. Para segundas chances, Paula ergueu a dela, os olhos brilhando. Para nós, Fernando adicionou suavemente, e quando as taças tocaram, selando não apenas um brinde, mas uma promessa, os dois souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer esmeralda, por mais verdadeira que fosse. Haviam encontrado confiança. Haviam encontrado parceria. Haviam encontrado amor construído sobre a fundação mais sólida possível. Respeito mútuo, admiração genuína e a coragem de acreditar um no outro quando o mundo todo dizia para não acreditar. E enquanto o sol se punha sobre a mansão, pintando o céu de dourado e rosa, Paula e Fernando permaneceram lado a lado,
não mais separados por títulos ou diferenças sociais, mas unidos pela experiência compartilhada de quase perder tudo e, ao invés disso, ganhar algo infinitamente mais precioso. O futuro se estendia à frente deles, cheio de promessas e possibilidades, e ambos sabiam com a certeza que apenas experiências transformadoras podem trazer, que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e construir algo verdadeiramente extraordinário. Porque às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis, e as maiores riquezas não são encontradas em pedras preciosas, mas em pessoas que têm coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Essa era a história de Fernando e Paula. Uma história de engano desmascarado, de confiança recuperada, de carreiras renascidas e de um amor que floresceu onde ninguém esperava. Uma história que provava que, no final, a verdade sempre brilha mais que qualquer pedra falsa e que o valor real de uma pessoa não está em sua posição, mas em seu caráter. E eles viveram felizes, construindo juntos não apenas um império empresarial, mas uma vida de parceria verdadeira, respeito mútuo e amor genuíno. Porque essa é a recompensa daqueles que têm coragem de ver além das aparências e reconhecer o valor real quando o encontram.